Olá pessoal, tudo bem? Como eu disse ontem, né? Que nós hoje íamos falar um pouquinho sobre o que nós cremos. Talvez demore uns minutinhos aí, mas vou tentar ser meio breve, né? E eu queria passar para vocês porque a gente vai conhecendo pessoas e aí as pessoas perguntam, olha, qual é a forma que a gente vê as coisas e como é que a gente crê, como é que se crê. Então existe uma série de perguntas porque lá fora as pessoas falam muito em religião, né? Então sempre surge, quando tem religião, surgem perguntas. Então eu vou passar um pouco daquilo que a gente crê para vocês, tá? Mas primeiramente eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho nenhum problema com a crença das pessoas da forma como elas creem. Seja lá a religião delas, seja lá a crença delas, o modo como elas veem as coisas, tá? E assim como eu estou aqui fazendo esse vídeo, elas também podem fazer um vídeo aí e expor aquilo que elas creem também. Porque é assim que eu creio, né? Nessa liberdade de expressão. Eu creio na liberdade de expressão. Respeito o que as pessoas creem, respeito no ponto de vista que elas têm, que elas veem, o modo como elas veem as coisas. Para mim não tem problema nenhum, tá? Mas também tem o meu ponto de vista do que eu creio e vou explicar como eu creio, o modo como que eu aceito as coisas, tá? E se alguém achar que não gostou, que não tá, não tem problema, tá bom? Deixa passar. Aquilo que te serve, tu pega, tá? Aquilo que não te servir, deixa passar. É assim que eu faço, tá bom? Então, como você sabe, eu sou pastor aí protestante há mais de 30 anos. Passei por vários meios, né? Até me achar, porque é assim que as coisas são. A gente tem que se achar. Né? Mas eu sempre digo, por onde passamos, deixamos amizade, respeitamos as pessoas. Os pastores onde eu passei, respeitei, no tempo da minha juventude, e depois quando comecei a amadurecer um pouco, né? Mas eu sempre respeitei por onde eu passei, né? Eu respeitei, deixei a amizade, tanto que se tivesse aqui chegar no local, eu abraçaria qualquer um novamente, aí, sem nenhum problema, né? Porque hoje, de discípulo, então, passei a ser um pregador também, né? E aí estamos em coigual, né? Então, até eu encontrar a mensagem, pregar a mensagem, porque nós pregamos a mensagem de Apocalipse 10:7, né? Nos dias da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo enviado à era da igreja, né? Onde a igreja recebe luz, recebe revelação, recebe a mensagem, recebe a palavra, né? Se liberta, como vocês já viram nos outros vídeos que eu faço aqui, eu falo em a gente ser liberto, né? Liberta de nós mesmos. Liberta de qualquer amarra, qualquer jugo religioso que é posto sobre nós, né? E a gente então consegue essa libertação, né? Então a gente fica livre para enxergar Deus da forma como é, tá bom? Então sempre explicando dentro do meu ponto de vista. Então eu conheci a mensagem de Apocalipse 10:7 e em 96 comecei a pregar. Então eu era ministro de algumas denominações aí, né? Que eu não vou citar o nome, não convém, né? Do meio pentecostal. Tá? E aí eu era pregador, eu aceitei a mensagem em 1996 e passei a pregar. Né? Não dividi grupo nenhum, né? De igreja nenhuma, porque uma das minhas bandeiras que eu levo comigo é que eu dei início, né, ao trabalho, onde eu sou fundador. Eu não precisei separar uma igreja da outra para dar início um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho não. Isso aí não, eu não tenho problema, não sou divisor. Né? Não sou divisor, eu iniciei a minha família e pessoas vieram, pessoas foram, pessoas vêm, pessoas vão, porque nós somos livres para ir e aonde a gente quer, entende? Tudo isso dentro do respeito, dentro da norma bíblica. Não devemos confundir liberdade com libertinagem, entende? Que as pessoas confundem liberdade com libertinagem e enfiam os pés pelas mãos e faltam com respeito. Como eu digo, trago o respeito de onde eu vim, né? Respeitei muito, fui respeitado e tenho minhas amizades até hoje, independente do modo de crer, né?
Então a gente é livre. Então, como eu disse, é livre, porque as pessoas vêm às vezes, não estou gostando muito de estar aqui contigo, Paulo, então dá licença que eu vou, não tem problema, a pessoa é livre, desde que seja tudo dentro do respeito, porque o que nós temos hoje é uma norma desrespeitosa, agressiva, abusiva, sem nenhum crédito bíblico, sem nenhum fundamento, sem nenhuma ordem de respeito, porque é triste isso aí, né? Porque a gente tem, na forma de ver, que nós temos um profeta enviado de Deus nesse tempo, um profeta para essa era. Aí tem aqueles, não, mas não existe profetas mais, não tem mais profeta. Daí tem profeta, nós estamos na era dos profetas, todo mundo é profeta. E as pessoas confundem profetas de dom com profetas de fundação, profetas que vêm desde antes do seu nascimento, profetas predeterminados por Deus para fazer a obra. Entende? Então as pessoas confundem muito isso aí, né? Confundem isso aí. Então nós temos o sétimo e último profeta de Deus enviado à era desta igreja, que chama-se Era de Laodiceia. Entende? Nós temos este homem que já não está mais entre nós, que foi enviado, que inclusive em alguns lugares é adorado também, né? É uma rejeição à palavra, um desrespeito à mensagem dele nos dias de hoje, né? Onde coloca um camarada acima de Jesus Cristo. Isso é um crime. Mas o que a gente vê por esse ponto? Nós temos dois pontos aqui. Nós temos o crente racional e nós temos o crente espiritual. O crente racional é o crente teológico. Outra coisa, quer dizer, eu não sou contra a teologia. Tá? Não estou falando mal, estou dizendo que aquele camarada que se apega muito naquilo que vê, naquilo que lê, naquilo que só consegue tocar com os sentidos extras do corpo. Isso aí para mim é um crente derrotado. Tá? Ele é um crente derrotado, é um crente Tomé, que ele só vê naquele que ele tem que ter um alicerce, uma base. E é como eu digo, o livro meu que eu produzi, que eu escrevi, e aí vai botar para pessoas, aí eu vou estudar sobre Deus, vai estudar o quê, meu amigo? Deus não se estuda, Deus se vive. Uma das coisas que o profeta da era fez para nós aqui foi que a criatura conseguisse se aproximar do Criador, aí ter experiência divina. É que eu falo às vezes aqui, só até mal compreendido em alguns lugares, às vezes, o divino dentro do homem. Claro, o Espírito Santo dentro do homem, o divino, o eterno está dentro do homem, que faz então essa conexão com Deus. É aqui. Não estou dizendo que estudar é ruim, não, pode estudar, seria um problema. Mas eu estou dizendo que estão fazendo um apoio desse estudo. Deus não se entende pelo estudo, Deus se entende por revelação. Então eu digo, o crente racional tenta compreender pelo que ele lê. Ele lê. Eu chamaria esse crente aí de crente sem paladar. Sabe o que é sem paladar? Aquela pessoa que perdeu o paladar, ele come, pode botar a melhor comida na mesa para ele. Ele vai comer e não vai sentir gosto nenhum, porque ele perdeu o paladar. Entende? Esse é o crente racional. É o crente dos livros. Eu também leio muitos livros. Tenho muitos livros, mas não me apoio na questão dos livros, porque a minha experiência não está em cima de livros, está em cima da palavra de Deus, é com Jesus Cristo. E as pessoas ultrapassam as coisas, né? Então, que o crente espiritual ele vem por revelação. Ele crê na palavra por revelação. É por isso que Jesus disse, escondeu essas coisas aos grandes e revelou aos humildes, aos sábios, aos pequenos. Porque grandes se apoiam nas suas literaturas, nas suas leituras e nas suas universidades e esquecem de que Deus não está nessa questão aí. Quando Cristo veio, ele confundiu todo mundo. Por quê? Porque ele não saiu do rabinato, ele não saiu lá do templo, não, ele foi um homem que surgiu lá e que ninguém nem sabe como ele surgiu, né? E aí questionaram o surgimento dele, né? Então, esse é o problema. Então, não é ser racional, é ser espiritual. Porque as pessoas dizem que vão estudar Deus. Deus não se estuda, se vive. Essa é a questão. Quer ler sobre ele? Tu quer ler uma experiência que eu tenho? Uma experiência que um outro pregador tem? Um escritor tem? Um professor tem? Não tem problema. Eu sou a favor disso. Ler essa experiência ajuda, edifica bastante. Mas isso aí não é só o meu problema. O meu problema é a minha experiência com Deus, que eu não posso viver da experiência dos outros. O profeta de Deus desta era nos falou de mostrou muitas experiências, mostrou muitas coisas extraordinárias que ele viveu e que a noiva de Jesus Cristo viveria nesse dia. Então, como membro da noiva, eu tenho que viver essa experiência.
Não adianta eu ficar vivendo, olhando experiência, olhando no retrovisor e vendo uma experiência de alguém no passado. Eu tenho que viver essa experiência. Aí a coisa é diferente. Aí eu passo a compreender, né? Eu saio do meu racionalismo e entro para a questão espiritual, né? Estudar para ser um advogado, um professor, um médico, um engenheiro, não seja o que for, isso é bonito, maravilhoso e é bom, e eu bato palma para isso. Mas, na área espiritual, isso aí não serve. Tem que ser muito além disso. Essa é a questão. Por isso eu creio num profeta enviado, porque esse profeta, ele disse, ele veio para que a gente se aproximasse do Criador e tivesse uma experiência com o Criador, uma experiência algo fora dos 5 sentidos do corpo, meu amigo, entendeu? Fora dos 5 sentidos do corpo. Então é isso que ele veio mostrar para nós, né? Então, a gente vendo isso aí, em Zacarias 14:7, a Bíblia ela é clara, né? Em Zacarias 14:7 você pode examinar aí. Diz que vai haver um dia onde não será nem dia nem noite, mas que no final da tarde haverá luz. Como assim um dia que não vai nem dia nem noite, irmão Paulo? É um dia escuro, nublado, nublado, sombrio, sem revelação, sem espiritualismo de verdade, né? É uma coisa assim que está longe, que as pessoas não conseguem, estão no meio de uma névoa que não conseguem enxergar a realidade. É lamentável que nós temos membros, pastores, obreiros que estão longe dessa realidade hoje. Estão dentro desse invólucro, desse dia nublado. E não conseguem entender a parte de baixo que diz, né? Mas no final da tarde haverá luz, luz da palavra, luz da revelação, aquela coisa, aquela convivência com o Criador. Por que eu disse que no começo aqui, eu respeito todo ponto de vista, toda crença, eu respeito tudo das pessoas, não tem problema, sou amigo de todo mundo, estou apenas expondo o meu ponto de vista, assim como todo mundo pode expor o seu ponto de vista também, e eu vou ouvir sem nenhum problema. Não vamos ter problema com isso, isso não vai ser um problema para dissensões, entende? Mas é o meu ponto de vista, o que eu estou dizendo é que nós temos pastores, obreiros, membros dentro desse invólucro aí, ó, que não conseguem. Por que existe hoje tanta divisão dentro da igreja? Igreja que se divide, igreja que tem membros armados dando tiro uns nos outros aí, tem membros dando paulada uns nos outros, brigando, dando soco uns nos outros. Mas o que é isso? E dizer para mim que isso aí tem revelação? Não me leva mal, me popa um pouco essa conversa fiada aí. Outros estão roubando, estão saqueando, estão extorquindo as pessoas. Entende? É isso que eu estou falando. Estão lá nesse invólucro lá dessa mídia toda aí, entendeu? Que aperta em cima, bate em cima, né? Porque tem que produzir, porque aquele tem que produzir o quê? Você como galinha que vai botar ovo em ninho, tem que ser uma máquina de colocar ovo para produzir ovo para vender. Porque isso, então, as coisas não funcionam por esse ponto de vista aí. Então, o profeta Zacarias falava desse dia aí. E aqueles que conseguiram chegar esse fim de tarde e ver essa luz maravilhosa que é do Evangelho que brilha no coração, tem um outro pensamento. É como disse Jesus, pega a tua espada e bota na bainha, Pedro. Guarda a espada. Mas não, os caras estão dando espadaço um no outro, e a moda bicho aí, né? Então a coisa fica complicada. Em Malaquias 4:5, ele fala sobre esse profeta, né? Eis que eu vos envio o profeta, né? Eis que eu, antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vos envio o profeta Elias. Aí vem lá o intérprete lá e diz, não, isso aí é o João Batista. Rapaz, o João Batista não fez obra dupla. Aqui está dizendo em Malaquias 4:5 que ele vai fazer o quê? Uma obra dupla. Uma entrega total da palavra, onde havia conversão do coração dos pais para os filhos e dos filhos para um ministério duplo. Entende? É alguém longe da questão da lei, que saiu da lei e está na graça. Então é importante de nós examinar isso aí. Né? Então ele fala, porque esse João Batista, o profeta que a Bíblia fala, é em Malaquias 3. O anjo do concerto, esse que envio meu anjo ao seu templo e aquela coisa toda, pode examinar na Bíblia, vocês vão ver. O anjo de Malaquias 3 não tem nada a ver com o anjo de Malaquias 4. E muito menos lá em Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do 7º anjo. João Batista não foi o 7º anjo. Né? Então o Espírito de Deus teria que vir 5 vezes sobre a terra novamente, e seria sobre esse último profeta de Deus, né, que veio aí e trouxe. Né, que ainda temos um ministério manifesto para Israel ainda, né? Que Deus gosta de Israel, que está vivendo um momento bem confuso, né, de guerra, um momento de tirar paz, né, de sossego. Está vivendo uma hora difícil, uma hora negra. Que Deus guarde Israel, né?
Deus guarde o povo de Israel, né? Abençoado seja aqueles que oram por Jerusalém e pela paz de Jerusalém, como diz a Bíblia Sagrada, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, basicamente, é isso que nós cremos, que Deus enviou um profeta para esta época, para nos colocar no caminho da palavra. Estou voltando novamente dizendo assim, não tem nada a ver e nada contra ninguém. Alguém pode ser salvo? Com certeza. Porque Jesus disse, quanto mais é dado, aí ó, mais é exigido. Aí eu digo assim, as pessoas é dado, o que eu não suporto hoje, muitas vezes, é a falta de respeito que existe. O que não dá para entender é a falta de respeito. Nós temos uma mensagem que nos coloca nos trilhos, no respeito, na ordem. Por isso nós temos, inclusive, uma mensagem chamada Ordem da Igreja. E a gente vê uma esculhambação, às vezes, aí não tem nada a ver de ordem. Né? Eu sei que alguns podem se chatear comigo aí, mas pode se chatear, daqui a pouco tu vai ficar numa boa, né? É isso que eu quero dizer, eu não sou um crente racional. E também não vou me colocar no pedestal do grande crente espiritual, não. Eu, pela misericórdia e graça de Deus, eu consegui enxergar algumas coisas ao longo do tempo em que eu estudei, em que eu parei um pouco para refletir, eu tirei o meu tempo para refletir, entende? Eu não andei no meio de confusão nenhuma, e como eu digo, graças a Deus, não trago comigo o tema divisão, porque nós não dividimos nada, muito pelo contrário, somos muito agradecidos a Deus que nós, com o nosso pequeno ministério, temos ajudado muitas pessoas e acolhido muitas pessoas na hora de mais necessidade que as pessoas têm. Na hora que elas mais precisam, nós temos acolhido e ajudado. Então, graças a Deus por isso aí. Não somos nem porta dos fundos e nem janela, gente. Nós somos a porta. Porque quem entra por janela ou sai por janela é salteador, é ladrão, é bandido, como diz a própria palavra. Né? Então nós temos isso, não temos mancha nas mãos de divisão. Nós não participamos de um grupo que vem de divisão e confusão e dissensão, e muito menos que bota a mão na espada para resolver o problema, em vez de sentar e usar a palavra. Por isso eu creio nessa mensagem. Por isso nós cremos, Deus enviou um profeta para nos colocar na ordem exata novamente, respeitando todo mundo, respeitando as pessoas, respeitando o seu ponto de vista, respeitando as suas crenças. Acabei de dizer e volto a dizer novamente, né? O vídeo já está longo, eu nem consigo expressar ainda, né? Eu respeito todo ponto de vista porque eu acredito em liberdade de expressão, sem ofender as pessoas. Talvez alguém se ofenda comigo, mas não é minha intenção ofender e nem falar mal da religião de ninguém aqui. Estou dizendo o que eu creio, do modo como eu creio. Mas você pode vir e colocar o seu modo de crença, eu vou aplaudir e respeitar, porque é isso que o profeta me ensinou. Andar com as pessoas como se anda com um irmão de verdade. Essa é a mensagem que ele nos deixou. Né? Alguém crê em Jesus Cristo? Aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Então, ele disse, eu vou caminhar de braços dados com essa pessoa, com meus irmãos. Pronto, eu acho que isso encerra tudo. Queria dar a conhecer um pouquinho da minha pessoa para vocês, né? Eu tenho aí 58 anos, né? Se Deus me der oportunidade, agora em setembro eu fecho 59, já estou na casa dos 60, rapaz, estou ficando velho e não tinha prestado atenção. Né? Mas graças a Deus por todas as experiências que eu tenho passado, por tudo, o trabalho que muitas vezes se passa, as lutas que se passam às vezes, nos fazem menos racionais e mais espiritual. Por isso que às vezes as pessoas fracassam, são muito racionais, são muito relaxadas na sua questão espiritual. São muito vezes só do ponto de vista, o ponto de vista onde que pode tocar. Esses cinco sentidos que vocês têm no corpo te faz contato com o mundo, mas tem um deles que faz contato diretamente com Cristo no céu, a tua alma, a alma que está dentro de ti. Esse é um portal onde se faz o contato direto com o Criador. Tá bom, gente? Eu creio, eu sou membro, graças a Deus, da mensagem, né, de William Marion Branham, que ele trouxe da mensagem dele, não, a mensagem de Jesus Cristo para esses últimos dias, por intermédio do seu mensageiro William Marion Branham. Eu creio, né? Mas o meu Deus é Jesus Cristo. O meu Deus é Jesus Cristo. E o meu Deus não mudou o nome dele. É Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. E é aquele por quem deu a vida por mim e deu a vida pelo planeta Terra aí, tá? Por todas as pessoas. Eu creio. Eu não coloco ninguém na frente do Senhor e Salvador, aquele que ressuscitou e está aos céus. O nosso profeta está descansando com Deus para o grande dia da ressurreição.
tá bom? Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho. Independente, você pode comentar no vídeo aí, pode ser contra, pode ser... Fica à vontade, tá? Fica à vontade para bater contra se tu achou, não tem problema. Aqui é coisa democrática, não vamos brigar, nem vamos nos separar, muito pelo contrário. O mundo está em guerra, e isso significa que estamos perto do grande caos que está por vir e está profetizado na Bíblia. E os Estados Unidos está à beira de um colapso. Isso tudo é profético, tá bom? Outro dia a gente vem aqui comentar um pouco sobre esse colapso americano, tá bom? Mas que Deus possa abençoar vocês. Sou um membro da mensagem de Deus enviado à era da igreja de Laodiceia, a era que estamos vivendo agora. Grande abraço, comenta, passa para frente, eu vejo que o vídeo é longo, tá? Passa para frente, dá o teu comentário e etc e tal, tá bom? Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, e vamos falar mais um pouquinho da palavra aqui, ou sei lá, eu tenho algo aqui para falar de um autor aqui, né? Um filósofo, eu acho bem importante as palavras desse filósofo também, para encaixar nos dias de hoje. Eu gosto muito de filosofia também, estão vendo? Eu gosto de estudo também, eu só me apoio na palavra, tá bom? Um abraço, fique com Deus, obrigado por tudo, obrigado por vocês que me acompanham até agora aqui, tem me acompanhado, tem se inscrito no canal, e vamos se inscrevendo. Você que ouve, se inscreve, vai lá, bota o dedão lá e ajuda, né? Porque aí eu também vou curtir também, eu também vou te ajudar naquilo que eu puder também, tá bom? Estamos aqui para te ajudar. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá bom?